Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a coerência textual e as relações de sentido. Um tema muito importante aí para ajudar vocês na construção dos textos. Coerência textual. Olha, na aula passada nós falamos sobre a coesão, né? Que era lá a questão dos elementos que fazem a conexão entre as partes do texto. Hoje nós vamos falar sobre a coerência. Para que um texto tenha sentido completo, ou seja, transmita uma mensagem pretendida, é necessário que esteja coerente e coeso. A coerência textual é a relação lógica entre as ideias, pois essas devem se complementar, é resultado da não contradição entre as partes do texto. Então, a coerência ela vai fazer referência ao sentido do texto, pessoal, tá? A coerência de um texto inclui fatores como o conhecimento que o produtor e o receptor têm do assunto abordado no texto, conhecimento de mundo, o conhecimento que esses têm da língua que usam e intertextualidade. Então, esses fatores aqui são importantes, tá? O produtor e o receptor, eles têm que conhecer o assunto, eles têm que ter também um repertório sociocultural, né, que é esse conhecimento de mundo, tá? Tem que ter o conhecimento da língua e da intertextualidade também, que é a relação entre textos. Princípios básicos da coerência textual. Princípio da não contradição é o primeiro. Em um texto não se pode ter situações ou ideias que se contradizem entre si, ou seja, que quebrem a lógica, porque isso vai ferir a coerência textual, pessoal. Exemplo, as crianças estão morrendo de fome por causa da riqueza do país. Como vocês percebem, não tem lógica, isso aqui é uma contradição. Elas não estão morrendo de fome por causa de riqueza do país. Não, deveria ser o contrário, né? Então, é uma contradição que tem aqui. Então, vocês têm que ter cuidado com isso ao escrever o texto, para não colocar ideias contraditórias. 2. Princípio da não tautologia. Tautologia é um vício de linguagem que consiste na repetição exagerada de alguma ideia, utilizando palavras diferentes para criar esse efeito. Um texto coerente precisa transmitir alguma informação, mas quando há repetição excessiva de palavras ou termos, há a possibilidade de não se conseguir transmitir a informação. Então, o que é a tautologia, né? A tautologia é você repetir muitas informações e não dizer nada, entenderam? No texto, vocês precisam ser claros e objetivos. Então, não deve haver essa tautologia, tá? Por quê? Porque senão ele vai ficar cansativo o texto, vocês não vão conseguir transmitir a informação que vocês querem. Por exemplo, o mar é azul porque reflete a cor do céu, e o céu é azul por causa do mar. Olhem só, houve uma repetição de ideias, então não transmitiu uma informação coerente. Outros exemplos, gritar bem alto, possivelmente poderá ocorrer. Olhem só essa repetição aqui. Então, não sigam essa tautologia. Princípio da relevância. Ao utilizar partes de um texto que não fazem referência entre si, por se tratar de assuntos diferentes, cria-se um texto incoerente, mesmo que individualmente esses fragmentos de texto tenham um sentido e significado. Nesse caso, a representação de ideias ou fatos não relacionados entre si fere o princípio da relevância, causando incoerência ao texto. Então, o que é a relevância, né? Você tem que colocar aqui, né, essas partes fazendo referência, tá? Colocar referências que sejam lógicas. Por exemplo, aqui, quando você coloca todo mundo viu o mico-leão, mas eu não ouvi o sabiá cantar. Olha, não tem uma continuidade aqui, porque você começa falando do mico-leão e depois vai falar do sabiá. Entenderam? Então, não tem relevância essa informação. Continuidade temática e progressão semântica. A continuidade temática foi o que eu falei agora há pouco, né? A quebra de continuidade temática quando não se faz a correlação entre as partes do texto, quebrando também a coesão. Para o leitor, a sensação é que se mudou de tema sem que tal mudança fosse esclarecida no texto. Então, você tem que ter essa continuidade temática, né? Você não pode tá falando sobre algo e mudar bruscamente. Você tem que fazer essa ligação.
Progressão semântica, mecanismo que consiste em fazer o texto avançar, apresentando informações novas sobre o tema. A quebra da progressão semântica ocorre quando não há introdução de novas informações para dar sequência ao exposto pelo texto. Para o leitor, caracteriza-se como um texto prolixo, né? Aquele texto cansativo, repetitivo, que coloca muitas informações e não diz nada, tá? Muda o sentido do texto. E os tipos de coerência textual. Pode ser intratextual e extratextual. Quando se fala sobre a relação de compatibilidade, de adequação, de não contradição das ideias e entre os enunciados de um texto, está referindo-se sobre a coerência intratextual, é de dentro. E a extratextual já é de fora, né? Algo que é exterior, que já vai se relacionar com conhecimento de mundo, tá? Conhecimentos externos do que o leitor tem. Coerência semântica, que é do sentido, né? Olha, ele não tem que ser contraditório, tem que ter esse sentido lógico, tá? A sintática, que já vai se relacionar com a estrutura da língua, né? Que são os termos lá, a concordância, a regência, a questão da coesão, utilizar os conectivos de forma certa. E a estilística, né, que diz respeito ao emprego de uma variedade de língua adequada, que deve ser mantida do início ao fim de um texto para garantir a coerência estilística. A incoerência estilística não provoca prejuízos para a interpretabilidade de um texto, contudo, a mistura de registros com o uso concomitante da língua coloquial e linguagem formal deve ser evitada. Você não pode misturar as linguagens, né? Se você vai começar com uma linguagem formal, você tem que terminar o seu texto com a linguagem formal. Você não pode fazer essa mistura, tá? E a pragmática, que refere-se ao texto visto como uma sequência de atos, né? Vai seguir uma sequência coerente. Os textos orais ou escritos são exemplos dessas sequências, portanto, devem obedecer às condições para a sua realização. Se o locutor ordena algo a alguém, é contraditório que ele faça ao mesmo tempo um pedido. Quando fazemos uma pergunta para alguém, esperamos receber como resposta uma afirmação ou uma negação, jamais uma sequência de fala desconectada daquilo que foi indagado, tá? Então, é essa a coerência pragmática, aquela que segue, né, uma determinada sequência lógica. Tá, pessoal? Então, esses aqui são os tipos de coerência, espero que tenham entendido, tá? É um tema muito importante aí para os textos de vocês. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.